Olha só, você já pensou em investir ou investe em Bitcoin? E será que isso daí realmente é um investimento? Às vezes você fica com medo de colocar o seu dinheiro lá, você não sabe se Bitcoin vai continuar subindo ou se vai cair, se você vai perder o seu suado dinheiro ou não, se você vai ganhar muito dinheiro. Então, você tem principalmente aquele medo de colocar o seu capital lá e, infelizmente, o mercado começar a cair, nunca mais voltar para os níveis que você fez a compra. É claro que chama muita atenção porque lá atrás o Bitcoin começou a subir bastante, em um determinado momento só subia e muita gente aí falando que ganhou rios de dinheiro, né? Na verdade, poucas pessoas ganharam muito e muito dinheiro, né? E a maioria, quando vê a movimentação de queda do mercado, costuma falar que fez a sua realização lá em cima, saiu de Bitcoin quando estava lá em cima, enfim. O que eu vou falar aqui agora é justamente um problema que você está tendo. É um problema de não saber, se o mercado vai continuar subindo, se o mercado vai cair, e isso acontece principalmente porque você não tem premissas de investimentos bem definidas, ou se você realmente sabe ou não sabe o que é investimento, o que é especulação. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando justamente quais são as minhas premissas de investimento, quais são as minhas premissas para especulação, e vou dar um insight poderosíssimo para que, se você mesmo que resolva entrar nesses ativos, que sejam criptomoedas, Bitcoin e o que for, você entre com a consciência tranquila, sem o receio de que vai perder dinheiro, tá? Então é isso, fica nesse vídeo, confere o que eu vou falar. E antes de mais nada, clica aqui embaixo, deixa o seu like, o seu joinha. Se você não está inscrito no canal, faz a sua inscrição agora, clica no sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem pro ar. Bom, então o primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte: o que é especulação, o que é investimento? Especulação nada mais é do que eu simplesmente comprar um ativo a 10, porque eu acredito, eu tenho as minhas premissas de que ele vai a 15 reais e eu vou vender ele mais barato do que eu comprei. Independente se aquilo é um ativo que agrega valor, que gera valor ou que seja, né? Pode ser uma moeda, pode ser, enfim, índice, eu posso fazer especulação em diversos ativos, utilizando várias técnicas que sejam, análise técnica, tape reading, ou até mesmo análise fundamentalista para construir um cenário onde eu posso fazer uma especulação de que um determinado ativo vai subir e eu estar fazendo a compra dele. Investimento é diferente, investimento você investe em valor. Então, por exemplo, quando você compra uma empresa que é sólida, lucrativa, aquela empresa tende a ter o seu patrimônio líquido crescente, tende a ter um crescimento também do seu lucro líquido e, consequentemente, distribuir mais dividendos, e você tem uma condição de crescimento de longo prazo. E por isso que ações de boas empresas continuam e se mantêm crescente no longo prazo. E por que a diferença entre especulação e investimento aí nesse caso acaba sendo gritante? Porque ativos que são puramente especulativos, eles tendem a ter uma valorização e desvalorização de curto prazo, e no longo prazo, se eles não agregam valor, se eles não têm um crescimento de valor, eles continuam mais estáveis, né? E os investimentos, eles tendem a ter um crescimento exponencial. E aí, com o efeito dos juros compostos, né, de ganhos sobre ganhos, você consegue fazer o seu capital sim se multiplicar. Agora vamos falar um pouquinho de Bitcoin. O que eu acredito que seja Bitcoin? Eu particularmente acredito que Bitcoin é especulação, tá? Fala-se que Bitcoin é uma moeda, uma criptomoeda, etc e tal, mas isso tudo é especulação em torno do achismo. Primeiro a gente tem que entender o que é uma moeda. A moeda tem basicamente 3 funções. Ela serve como unidade de conta, então fala, esse hambúrguer aqui custa 100 reais, esse hambúrguer aqui é 100 reais. Beleza, unidade de conta. Meio de troca, então essa moeda tem que servir basicamente para eu conseguir fazer troca por qualquer outro bem que tenha disponível aí na economia, tá? E reserva de valor. Então tem que ter essas 3 funções, toda moeda tem essas 3 funções. A Bitcoin pode ser a reserva de valor, você deixar o seu capital lá e funcionar como uma reserva de valor. Unidade de conta, eu não vejo como um ativo que possa ser utilizado como unidade de conta, até porque não pode ser utilizado como meio de troca. Então, você vai ter talvez poucos lugares em que o Bitcoin pode ser utilizado como meio de troca e não é aceito aí pelas economias. Pode ser que no futuro venha a ser um meio de troca? Sim, pode ser.
mas isso é uma especulação, tá? Então é totalmente diferente de investimento. As pessoas colocam dinheiro em Bitcoin normalmente falando: ah, eu estou comprando essa moeda porque vai ser a moeda do futuro. Mentira! Você está comprando por quê? Porque o ativo basicamente estava fazendo um movimento de valorização, você ficou com FOMO, né, que é o medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, e utilizou o quesito aí de ser a moeda do futuro como a justificativa para a sua compra, tá? No, God, please, no! Então, basicamente, isso daí. Vamos pegar aqui o dólar. Pô, se eu comprar dólar, é investimento? Eu não poderia considerar investimento. Tá? Na verdade, ele vai ser um mecanismo de proteção se eu estou numa economia mais fraca. Justamente porque o dólar é uma moeda mais forte, de uma economia mais forte, que sofre menos instabilidade, a inflação lá nos Estados Unidos é menor, eu consigo proteger o meu poder de compra fazendo aquisição de dólar. Agora, se eu sou americano e eu basicamente guardo dólar debaixo do colchão, eu estou sendo burro, tá? Por quê? Porque eu tenho custo de oportunidade. Esse dinheiro poderia estar investido em ativos de valor, investimento em empresas boas, lucrativas, que têm seu lucro crescente, com que faça o meu capital continuar crescendo, tendo ganhos exponenciais ao longo do tempo. Então aqui eu vou falar justamente qual que é a minha premissa de investimento. Minha premissa de investimento é essa, tá? Eu compro ativos de valor, ativos que tendem a crescer no sentido de crescimento, de agregar valor mesmo no longo prazo, como as ações, né? Ações de boas empresas, empresas que tendem a crescer, que tendem a expandir, que tendem a gerar cada vez mais lucro e aumentar a sua produtividade, né? O preço de um ativo está ligado diretamente, né? O valuation de um ativo está ligado diretamente ao quanto de caixa, o fluxo de caixa que aquela empresa gera, né? Tanto é que um método de valuation é um método de fluxo de caixa descontado, né? O discounted cash flow, que você faz a estimativa de todo o fluxo de caixa futuro trazendo para valor presente. Então tem que ser um ativo que gera valor, que gera fluxo de caixa ou que tem essa expectativa de geração de fluxo de caixa. Mas ainda que você compre uma empresa que não tem essa geração de caixa, mas que você acredita que venha a ter essa geração de caixa, aí você já começa a entrar no campo especulativo. Tá vendo como a linha ali é bem tênue entre especulação e investimento? Agora, Léo, fazer especulação é errado? Bom, eu não vejo, tá, como uma condição errada. O que eu vejo de problema nessa situação é o seguinte: você pegar o seu capital que você tem e jogar todo em especulação. E eu trabalho com o processo inverso, tá? Eu pego o meu capital e jogo em investimento, em empresas que geram valor e inclusive tem a capacidade de me gerar renda. Então, se eu compro um ativo que paga dividendos, esse ativo me gera renda. Se eu compro um ativo que eu estou focando no longo prazo, eu posso utilizar o próprio mercado de opções para fazer essa minha carteira de ações gerar renda todos os meses. E aí vem o ponto. O que eu faço com essa renda? O que eu faço com esse fluxo de caixa? Aí sim eu posso pegar esse fluxo de caixa e colocar em algumas coisas especulativas. Porque se der errado, ok, a minha rentabilidade vai diminuir um pouco, mas eu estou fazendo controle sobre a minha rentabilidade e não sobre o meu capital total, meu patrimônio. E se um desses ativos que tem um potencial especulativo, que eu acredito que tem um potencial especulativo, dispara, eu consigo fazer com que essa minha rentabilidade aumente inúmeras vezes. Um exemplo aí bem clássico que a gente fez no ano de 2020 foi o quê? Estratégias de renda com opções, onde a gente pega um ativo de valor, faz com que esse ativo gere um fluxo de caixa, dinheiro, renda todos os meses. E aí o que a gente fez? Pegou parte desse valor, colocou ali 20, 30 reais numa opção de 2 centavos. Como a gente mantém essa exposição constantemente, veio a movimentação de queda no mercado, 20 reais virou 3 mil reais. É um dinheiro que vai te deixar rico do dia para a noite? Não, mas ele vai te gerar ainda mais caixa para te dar a possibilidade para que você aumente a sua carteira de investimento, aumente a sua renda passiva. Então, o grande ponto que a gente tem que colocar na balança é por que eu estou investindo e se eu estou investindo ou estou especulando. Posso fazer compra de Bitcoin? A minha sugestão pode, tá? Eu particularmente não invisto em Bitcoin justamente porque para mim não é uma moeda e para mim também não é investimento.
é muito mais girando no campo da especulação. Eu vou colocar algum ativo aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, a AMC, né, que a gente teve lá o short squeeze, que saiu lá no mercado americano, onde um monte de investidor queria dar prejuízo nas pessoas nos fundos que estavam com posição vendida. E olha aqui a movimentação que esse ativo fez. Vou pedir para colocarem na tela aí, mas olha a movimentação que esse ativo fez. Basicamente não é uma empresa sólida, não é uma empresa lucrativa que está mal das pernas e voltou para patamares ruins. Dificilmente, se essa empresa não melhorar, dificilmente ela vai ter um processo crescente no longo prazo. Mas esse movimento especulativo aqui, que você está vendo, deu muito dinheiro para muitas pessoas que estavam na base, ali no início do movimento, e muita gente perdeu, até quebrou a conta, porque achou que aquele negócio ia subir para sempre e estava dentro de um movimento especulativo e o mercado voltou tudo. Então é isso que normalmente acontece com ativos que são puramente especulativos, como o Bitcoin. Então esse daí é a grande pergunta, tá? O porquê que eu não invisto em Bitcoin, mas nada contra você pegar parte do seu capital que está destinado a algumas coisas, algumas condições especulativas e botar nesse tipo de ativo. E aí você pode botar em qualquer outro tipo de ativo, até que seja uma ação que você tem a expectativa especulativa de que possa se tornar a ação da vez, Bitcoin, ou até mesmo mercado de opções que pode, como a gente viu ali no ano de 2020, uma opção chegou a valorizar 36.000%. Então há essa possibilidade. O que é importante é você definir as suas premissas de investimento e de especulação e aí sim você montar a sua estratégia com base nisso. O que você vai estar investindo, o que você vai estar especulando e da onde vem esse dinheiro. Agora comenta aqui embaixo, você tem dinheiro aí em Bitcoin? Você colocou dinheiro em Bitcoin? Tá ganhando ou tá perdendo dinheiro? Não sei se vocês vão falar aí nos comentários, mas tudo bem. Deixa aí nos comentários para eu saber quantas pessoas têm seu precioso dinheiro ali em Bitcoin, tá? E no mais é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, o joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.